Olá, queridos alunos. Bom, mais uma aula aqui sobre a revisão. Agora é a parte 2 do vídeo, tá? Então, eu tive que fazer várias gravações, então vai ficar muito longo o vídeo, tá? Então, acho que a gente vai estar fazendo a parte 2 agora para vocês sobre os números racionais e a leitura e interpretação de gráficos. Vamos lá, então? Voltando aqui, então, para o nosso trabalhinho, né? Esse daqui, lembrando, né, que vocês vão estar buscando ele na escola, essa folhinha aí. E eu vou estar explicando os exercícios, como que se resolve. Vamos lá? 8. O cervo de rabo branco seria o quê? Um animal que habita a região de Minnesota, nos Estados... Isso. Minnesota, desculpa, nos Estados Unidos. Chega a saltar uma distância de 8 metros, o que corresponde a aproximadamente 5 vezes, 4,5 o seu tamanho, tá? Esse 7 aqui não tem, tá? Pode tirar. Então, acho que na folha de vocês vai estar isso daí. Então, vamos lá. Qual é o comprimento aproximado do cervo do rabo branco? Então, isso, então só lembrando de vocês tirarem esse setezinho que tá aqui, tá? Pode pegar que tá errado. Então, qual é o comprimento aproximado do cervo do rabo branco? Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer 9 metros dividir por 4,5. Então, você vai tem que fazer 9 metros dividido por 4,5. Tá? Aí uma continha de divisão. Olha aqui um exemplo, aqui não lembra mais divisão com vírgula. 7 divididos por 3,5. Então, tá aqui, ó. 7 divididos por 3,5. Aqui eu tenho que fazer o quê? Igualar as casas. Aqui tem uma casa na vírgula. Então aqui também eu vou pôr uma casa, ó. Fazer vírgula 0. Tá? E aí faço o quê? Esqueço as vírgulas. Não tem mais vírgula. Tiro a vírgula. Tá? Virou 70 e virou 35. Aí é vezes 2. 2 vezes 35 dá 30. 2 vezes 35 dá 70. Né? 70. E 70 menos 70, 0. A resposta seria 2 aqui, ó. 2. Então, você veja lá bem certinho quanto que vai dar o teu, para daí você fazer também. Beleza? Voltando aqui, então. Se um adulto pudesse saltar uma distância de 7,6 metros, que corresponde a 4,5 metros da sua altura, qual seria a altura desse cervo adulto? Então, se um adulto pudesse saltar a distância... Então, é um cervo adulto, tá? Então, esse aqui é um cervo pequeno. Então, se o cervo adulto pudesse saltar, corresponderia a... Qual seria a altura desse cervo adulto? Você vai ter que fazer a mesma coisa também, tá bom? Dividir divididos por 4,5, tá bom? Bom, a 9. Então, divisão. Você vai fazer menos com menos, quanto que dá? E aí dividir esse por esse daqui. E pôr a continha para mim. Aqui, sinal de mais na frente não aparece. Mais com menos dá menos. 0,3 vezes 0,2. Tá bom? Aqui também você vai dividir. Aqui é quase a mesma resposta. Aqui tem o sinal de menos, aqui não tem. E aqui é divisão também dos dois. Faz a regrinha do sinal e daí divide o número. Tá bom? Bom, próximo daí para nós, 10. Multiplicação. Então, você vai multiplicar os dois, tá? Faz a regra de sinal, menos com menos, daí multiplica, tá? Aí você pode usar um rascunho lá para fazer as contas e grampear no final da prova o rascunho, tá? E daí você coloca para mim só a última resposta, quanto que deu. Aí você faz lá no rascunho e põe para mim a última resposta aqui, tá bom? Na planta baixa de um apartamento foi indicado que a área do quarto é de 9,63 metros quadrados. Qual a medida de cada lado desse quarto, sabendo que eles têm o mesmo formato? Um formato quadrado? Bom, aqui então você vai fazer o quê?
você vai fazer a raiz quadrada de 9,61, tá? Tem que fazer a raiz quadrada deste número. Mas como que eu faço a raiz quadrada de um número com vírgula, professor? Então, olha aqui no exemplo, na revisão. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Raiz quadrada de 0,16. Eu vou manter a raiz quadrada. Opa. E aí, em cima aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fração. Aqui vai ser 16. Embaixo tem duas casas, então vai ser 2 zeros. Vai ser o 100, tá bom? E aqui a gente vai resolver a fração. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada do 100, 10. Então, a resposta, 4 décimos. Aí eu vou... Como a raiz está em decimal, a resposta também tem que ser em decimal. Então, 0,4 a resposta. Porque, ó, 0, então, uma casa decimal. Seria assim. Mais um exemplo com número com fração e número número com vírgula, né? O número decimal. 144 em cima, embaixo 100. Por que 100? Duas casas, dois zeros. Raiz de 144, 12. Raiz do 100, 10. Sem a raiz aqui, tá? Como a pergunta está em número decimal, resposta também em número decimal. 1,2. Por que 1,2? Então, pega esse número aqui e coloca lá. Uma casa só, então, coloca uma casa só. A vírgula vai no meio. Se caso tivesse a resposta em fração, a pergunta em fração, a resposta poderia ficar em fração também, tá bom? Bom, agora aqui é a mesma coisa. Então, você vai colocar para mim as respostas de quanto que tem que dar. Então, se aqui for fração, você pode deixar a resposta em fração mesmo, tá? Lembrando que para resolver, se é uma fração raiz, a resposta também será uma fração. Só que daí sem a raiz, você vai tirar a raiz quadrada. Tá? Aqui, se a raiz está no número decimal, a resposta também tem que ser no número decimal. Aí, como eu fiz no exemplo lá, tá bom? Agora, então, a gente vai estar falando sobre gráficos, tá? Então, aqui ele fala assim, ó. Explicar número 13. Eduardo colheu algumas informações sobre a primeira fase da Liga de Campeões da temporada 2018 e 2019 e montou uma tabela. Então, tá aqui. Os times, os 4 primeiros e o saldo de gols, que seria o quê? O número de gols marcados menos o número de gols sofridos, que foi o saldo de gol final. Com base nesses dados, construa um gráfico de barras verticais. Então, você vai usar esse espaço aqui embaixo, que está aqui, para vocês desenhar o gráfico. Bom, eu vou estar mostrando para vocês mais ou menos como que teria que ficar o gráfico, tá? Deixa eu mostrar, porque eu acho que vocês devem ter esquecido já. Bom, aí então seria assim, ó. Lembra, no nosso livro 1, na página 420, tinha uma tabela bem parecida, ó. Tá? Só que daí agora eu pesquisei e fiz a tabela do ano de 2018 para 2019. Fiz um ano depois, tá? Eu pesquisei lá quais foram os 4 times melhores e o saldo de gols deles. Aqui estão outros valores, né? Então seria assim, ó. Você vai ter que fazer barras verticais, então barras para cima, tá? Aqui você vai fazer para mim a linha do zero, lembrando que as colunas têm que ser a mesma distância uma da outra, o mesmo tamanho, a mesma grossura, ó. Repare que todas elas têm a mesma espessura, ó, tá? Mesmo tamanho. Bom, ó, Bayern de Munique fez 7 pontos, vai do 0 até o 7, ó. Ó o Bayern, tá? Roma, 3 pontos, vai de 0 a 3. Porto, 6 pontos. E SCK Moscou, desculpa, menos 2, tá? Então vai para baixo. Então usem aí
um caderno quadriculado de vocês, se quiserem usar, monta o gráfico, daí recorta ele e cola para mim lá na folha do trabalho, entendeu? Porque daí porque vai ser folha branca, né? Então façam lá numa, numa malha quadriculada e daí colhem lá no, no trabalho de vocês, tá? Agora, a próxima questão. A tabela representa a classificação dos 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 2019, do ano passado, tá? Então, também eu fiz uma pesquisa aqui, montei para vocês uma tabelinha, ó. Então, foram os 5 primeiros. E aqui está o número de vitórias e aqui está o número de derrotas, tá? Desses 5 times. Com base nesses dados, construa um gráfico de barras duplas, inserindo o nome dos clubes no eixo vertical. Por fim, atribua um título ao gráfico. Então, vamos usar para um exemplo no livro também, que tem um bem parecido no livro de vocês. Vamos lá. Ó, a gente fez também no livro, lá na página 423, a gente fez um gráfico. Só que era do Brasileirão de 2017, tá? Aí o que eu fiz para vocês foi o do ano passado. Bom, então como que eu vou fazer esse gráfico? Olha aqui. Então seria assim, ó. Você vai pôr um título no gráfico, tem que ter o título, tá? Ah, lembrando que também no gráfico né, que eu tava mostrando para vocês, tem que ter o título também, tá? Nesse gráfico aqui, ó, da número 14. Bom, então, gráfico de barras duplas. Então, você vai ter que pôr uma cor. Uma cor você vai usar para número de vitórias e outra cor para número de derrotas, tá? Corinthians em primeiro. Então, ele teve 21 vitórias. Olha aqui, ó. 21. Do 20, 21. E teve quantas derrotas? 6, 7, 8 derrotas, tá? Isso vendo a tabela aqui, ó. 21 e 8 derrotas, ok? E aí, pula um espacinho, outro time, Palmeiras. Teve quantas vitórias e quantas derrotas? Pula o mesmo espaço, tá? Lembrando que as barrinhas todas do mesmo tamanho, a mesma espessura. O espacinho tem que ser todos iguais, tá? Aqui, do 0 ao 5, todos a mesma distância, porque senão o gráfico não vai estar correto. Tudo bem, gente? Então seria isso por enquanto, da número 15. Então, essa número 15 aqui vocês podem fazer embaixo aqui, tá? Quem quiser fazer o gráfico numa folha de matemática lá que ele é de quadrinhos, que é melhor para fazer o gráfico, faz o caderno, depois recorta lá e cola para mim aqui no trabalho, tá bom? Que daí fica bem certinho. Vamos pra gente quase terminando.